Glória a Deus. Povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Eu sei que vocês estão felizes com Jesus, por isso eu nem vou perguntar. E eu quero dizer que você é mais que vencedor. Mas por quê, pastor? Porque vencer esse tempo, esse frio, sair de casa e vir aqui, você tem que ser vencedor. E eu sei que você veio, venceu tudo isso. Não foi porque você veio aqui para me ver, ou para ver os irmãos que aqui estão. Você veio aqui porque você desejou no seu coração adorar o Deus poderoso. E eu tenho certeza que nesta noite você já pôde adorar esse Deus maravilhoso, amém? Eu estava ali louvando ao Senhor junto com um grupo de louvor, e eu estava admirado de ver o menino do Jairo dançando aqui na frente. O Guilherme, quem viu? Eu vi a luta que a irmã Cristina estava de segurar ele ali na cadeira, irmãos. Oxalá se tivesse mais Guilherme assim aqui na igreja, sabia? Porque ele estava louvando do jeito dele, até de uma forma perigosa, que ela estava com medo dele cair, machucar. Mas, irmãos, nós precisamos ter a liberdade de uma criança quando nós chegamos na casa do Senhor. Ele não estava preocupado se alguém ia chamar a atenção, não estava preocupado se estava fazendo feio. O que ele queria era interagir e adorar ao Senhor. Que o Senhor encontre em nosso meio homens e mulheres assim, que queiram adorar a Deus independente do que as pessoas vão dizer, independente de como serão interpretados. Sabe por quê? Porque o louvor é para Deus. Tem alguma coisa aqui que te impediu de adorar ao Senhor nesta noite? Eu ouvi um comentário esta tarde pela internet de um pastor dizendo que uma das piores coisas que fizeram foi inserir o telão dentro de uma igreja, colocar a luz dentro de uma igreja. E aquilo, eu fui ouvindo aquilo, eu falei, que esse homem está falando é comigo. Esse homem está falando é de nós. Irmão, se essa luz e esse telão te impedir de adorar o Senhor, você avisa que a gente desliga, tá? Porque o que não pode acontecer aqui é Deus vir e não encontrar adorador. Porque a Bíblia diz que Deus veio à terra para buscar, Ele está procurando quem o adore em espírito e em verdade. E com telão ou sem telão, eu tenho certeza que aqui neste lugar há pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Então não deixe que as críticas te impeçam de louvar e adorar ao Senhor, porque só Deus conhece o coração de um adorador. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor, mesmo assentados. Eu não quero ser extenso nas minhas palavras, mas eu quero transmitir algo de Deus para o seu coração nesta noite. E eu gostaria de falar com os irmãos um pouco acerca disso, e para isso eu escolhi esse texto da Bíblia Sagrada, um salmo conhecido, salmo de número 98. Já está no monitor, então você pode acompanhar aqui. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai prados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Quem pode dizer amém? Meus queridos, o salmo de número 98 é um salmo cujo autor é anônimo. Nós não sabemos quem escreveu o salmo de número 98.
O nome desse salmista não é referido. Mas uma coisa é certo afirmar aqui nesta noite. Tamanha era a alegria do salmista ao compor este salmo, porque ele estava observando as obras de Deus, ele estava contemplando as obras do Senhor, tudo que Deus havia feito ao longo da história, tudo que ele ouviu a respeito da obra do Criador, e o seu coração se encheu de alegria, se encheu de júbilo, e ele, inspirado, cheio do Espírito Santo, ele começa compondo o salmo, e ele faz um convite dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Isso me alegra o coração, porque ele expressou o que estava dentro de si, e ele convida a todos os seres viventes a também, juntamente com ele, fazer o mesmo. Vamos cantar ao Senhor um cântico novo. E é interessante que na continuidade da leitura do texto, ele não só convida os seres humanos, mas ele convida todos os seres. Todo ser que habita na terra é convidado a louvar a Deus, é convidado a expressar gratidão ao Senhor. E ele continua dizendo, ele convida as montanhas, ele convida o mar, ele convida tudo que ele lembrou que existia. E convidou: vamos louvar ao Senhor. E a pergunta é: mas por que louvar ao Senhor? Embora o salmista comece a dar algumas explicações pelo fato ou para justificar o convite, ele vai dizer: porque ele fez maravilhas. Não é apenas louvar sem razão, sem sentido, sem consciência, sem entendimento. Mas o convite aqui é louvar ao Senhor por alguma coisa. Louvai ao Senhor por aquilo que Ele fez. Ele fez nada mais, nada menos que maravilhas. E será que nesta noite, se eu fosse convidar alguém aqui para louvar ao Senhor, será que alguém aqui teria motivo para louvar a Deus? Será que alguém aqui tem motivo para louvar a Deus? E eu queria falar aqui em rápidas palavras sobre dois tipos de pessoas. Eu queria falar sobre o grato, mas também queria falar sobre o ingrato. Porque muito embora nós nos alegramos e nós falamos repetidas vezes sobre o quão importante é ser grato a Deus, mas infelizmente nos nossos dias, também nós encontramos pessoas que mesmo dentro da casa de Deus, vivem ingratos. E é muito importante observar dentro da palavra de Deus o que a Bíblia diz a respeito destas duas pessoas. Gratidão. O que é gratidão? Eu fiz questão de anotar para mim não errar em nenhuma palavra. Gratidão é ação manifesta na forma de retribuição pelo reconhecimento de um bem ou favor recebido ou prometido. Tem algum grato aqui nesta noite? E não precisava dizer que o grato adora. O ingrato não adora. E se você é grato, você automaticamente já se inclui na lista dos adoradores. Gratidão é uma ação manifesta. E quando nós manifestamos essa ação, nós queremos retribuir. E dentro dessa definição do que está dizendo a respeito de gratidão aqui, nós vemos um pequeno problema, um problema técnico na definição do que quer dizer gratidão. Mas que é isso, pastor? Por que o senhor está dizendo isso? Porque aqui, na definição, está falando que gratidão é uma ação de retribuição por alguma coisa recebida. E aí o salmista, certa vez, ele vai dizer no Salmo 112, a seguinte declaração: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido. Então, se gratidão tem a ver com retribuição, eu queria te perguntar, e eu faço isso para que você possa fazer uma análise: o que você poderia oferecer a Deus como forma de gratidão por aquilo que Ele fez pela sua vida? Porque a verdade é que quando nós queremos presentear alguém, nós queremos homenagear alguém, nós fazemos isso baseado na gratidão que temos por essa pessoa.
E aí nós escolhemos algo não para equiparar ao favor recebido, mas como uma forma de manifestar a nossa gratidão em dizer, olha, eu sou grato pela sua vida porque você me ajudou, porque você me socorreu, ou porque você me fez algum bem, e por isso eu queria expressar essa gratidão. Não é pagar de volta, mas é manifestar algo do seu coração como forma de gratidão e alegria pela vida daquela pessoa. Só que para com os homens isso é muito fácil. Mas e para com Deus? O que Deus precisa? O que nós daríamos a Deus, que Deus iria olhar e dizer, opa, isso eu nunca tive. Rapaz, você me pegou de surpresa, mas que presente agradável. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os homens e tudo que nele habita. Ele não é só o dono deste planeta, Ele é o dono do universo. De maneira que nós ficamos em aperto na hora de retribuir a Deus por aquilo que Ele nos fez. E aí só nos resta uma saída. É dar a Deus aquilo que nós temos mais de valor. E o que nós temos mais de valor? Não é a nossa casa, não são os nossos bens, não é o nosso serviço, não é a nossa capacidade intelectual, não é os dons que alcançamos aqui na terra, mas alguma coisa que eu tenho, algo que eu tenho, que para mim tem mais valor, é a minha própria vida. E o salmista está aqui nos convidando a entregar a Deus aquilo que nós temos de mais valor. Será que tem alguém aqui nesta noite que decidiu entregar a sua vida para esse Deus maravilhoso, como forma de gratidão a Ele, por tudo aquilo que Ele fez por você? Aleluia! Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor! Olha o que o salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Irmãos, tem algo interessante nessa declaração do salmista. Olha aqui, me acompanha. Louvai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. É uma situação aqui que nós precisamos entender o que essa palavra de fato quer dizer. Eu fiz questão de estudar essa palavra, esse termo. Porque Ele fez maravilhas. Essa frase, ela está na terceira pessoa, no singular do pretérito perfeito. Irmãos, eu nunca fui bom de português e não estou aqui tentando impressionar ninguém. Mas eu fiz questão de estudar porque, se você observar o Salmo 98, o salmista, ele verbalizou as ações de Deus no passado. Nenhuma ação de Deus aqui está no presente e nem no futuro. Aqui ele está dizendo, louvar o Senhor por aquilo que Ele fez. Lembrou-se, está no passado. Aí está dizendo assim, celebrai o Senhor com júbilo todos os moradores da terra, e dai brados de alegria ao Senhor, regozijai e cantai louvores. Aí está aqui lembrando, fazendo menção daquilo que Deus fez. Mas pastor, o que isso tem a ver com a sua mensagem? Tem tudo a ver. Nós precisamos entender uma coisa. Quando o salmista ele vai dizer aqui que porque Ele fez, ele está fazendo distinções de várias coisas. Ele está dizendo que porque Ele fez. Se está na terceira pessoa, não foi eu, não foi você, mas foi Ele. Porque se divide em eu, tu, Ele. Quem estudou um pouquinho de português aí sabe, que ainda lembra, né? Eu só lembro disso. Se pedir mais que isso, irmãos, aí o HD já não fornece mais informação. Mas aqui ele está dizendo, ele está reconhecendo que quem fez não foi ele, quem fez não foi o vizinho, quem fez não foi o amigo, quem fez não foi o rei, mas quem fez foi Ele, o Senhor dos exércitos foi quem fez. Louvai ao Senhor porque Ele fez. Eu estou vivo porque Ele fez. Eu estou pregando porque Ele fez. Eu estou declarando que Ele é o Rei do Senhor porque Ele fez. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores porque Ele fez. Mas e por que aqui está no passado, está no pretérito? Deixa eu te dizer, ninguém adora a Deus por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele vai fazer, sem antes conhecer o que Ele já fez.
Ninguém adora, não, o Senhor vai fazer na minha vida algo. Você só acredita e espera, porque você sabe que tudo aquilo que Ele fez, Ele continua fazendo e Ele continuará a fazer, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. É por isso que nós temos a Bíblia Sagrada como referência. As coisas não estão indo bem. Nunca foi bem para ninguém. Ninguém nunca viveu uma vida plena, como foi sugerido aqui nesta noite. Se você está vivendo o melhor momento da sua vida, aproveita, porque passa. Mas eu quero te dizer que na Bíblia houve homens no passado que também passaram por dificuldades, mas que depositaram a sua confiança no Senhor. E porque Ele fez, nós podemos declarar que em Cristo somos mais que vencedores, porque Ele está conosco para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que fez, e Ele é o Deus que fará. E será que você pode crer nisso nesta noite? Será que a tua alma pode louvar ao Senhor por causa destas verdades? Ele faz maravilhas no meio do seu povo. Era a alegria do salmista, porque ele fez maravilhas no meio do seu povo. Essa é a característica do grato, daquele que tem gratidão. E é interessante que nós precisamos materializar a gratidão, sabia disso? Mas como assim, pastor? Deus fez uma promessa à humanidade, e enquanto ela não se materializou, nós não conseguimos contemplar a promessa do Pai. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O amor estava em forma de verbo, mas houve um dia em que o Pai materializou o seu amor, que Ele deu o seu Filho, Ele veio em forma de homem, e nós conhecemos o amor de Deus encarnado na pessoa do seu Filho unigênito, chamado Jesus Cristo. E é por causa desse amor é que nós fomos alcançados. É por causa desse amor que nós temos esperança na vida eterna. Assim como o amor, nós precisamos materializar a gratidão. E de que maneira, pastor, nós podemos materializar a gratidão? O salmista aqui está dando uma receita. O grato produz um fruto, assim bem como o ingrato também produz um fruto. Só que são frutos distintos. Qual é o fruto da gratidão? O salmista aqui diz: louvor, só louva quem é grato. O grato sempre louva ao Senhor, independente da circunstância. Está tudo indo bem, ele louva. Está tudo indo mal, ele continua louvando. Sabe por quê? Ele não vive pela circunstância, ele não vive pelo momento, ele vive pelo propósito. Ele sabe que o Senhor está com ele em toda e qualquer circunstância. Acalma o teu coração, aquieta a tua alma, confia no Senhor e espera nele. E no momento de dificuldade, louve ao Senhor. No momento de adversidade, louve ao Senhor. No momento em que as portas se fecharem, adore ao Senhor. Porque Deus não resiste a um adorador. Deus não resiste a quem louva a Ele em meio às batalhas, em meio às dificuldades. A Bíblia diz que certa feita, Deus chama o profeta Abacuque, está lá no capítulo 3. E a Bíblia diz que Deus revela os seus intentos a Abacuque. Deus disse a Abacuque que iria trazer juízos sobre a nação, por causa da sua desobediência a Deus. E a Bíblia diz que Abacuque sofre muito por causa daquela revelação. E ele começa a interceder a Deus por aquele povo. Mas aí Deus vai dizer a Abacuque: não adianta, Abacuque, você orar, não adianta você clamar, porque eu hei de executar o meu juízo. E aí Abacuque, que não era um ingrato, mas era grato, ele começou a lembrar dos feitos do Senhor no passado. E aí ele vai fazer aquela declaração que todos nós conhecemos, onde ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça,
ainda que a vide não der os seus frutos, ainda que no curral não haja a vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa é a declaração de quem conhece a gratidão, de quem vive a gratidão, porque o grato não está condicionado às circunstâncias da vida. A Bíblia diz no capítulo 3 e no versículo 1, que Abacuque faz uma oração em forma de cântico. Só poderia ser uma oração, mas a Bíblia, ela nos fala que ele faz uma oração em forma de cântico, porque ele não estava consumido pela declaração que Deus havia lhe dado de juízo sobre a nação, mas ele estava certo que Deus era poderoso e misericordioso, que Deus traria juízo, mas que ao final de tudo ele estenderia as suas mãos sobre a nação e daria livramento, porque Deus é um Deus de justiça, mas acima de tudo ele é um Deus de amor. Esse é o grato. Mas também a Bíblia fala do ingrato, e nós precisamos aprender com o ingrato. Juízes no capítulo 6, a partir do versículo de número 13, a Bíblia diz que Deus, através do anjo, de uma aparição teofânica, aparece a Gideão, e a Bíblia diz que ele estava no lagar malhando trigo. A nação de Israel estava pagando um preço caro pela sua desobediência, a despeito e a comparação também do que aconteceu no tempo de Abacuque. A Bíblia diz então que ali estava Gideão malhando trigo. A nação estava sendo assaltada, a nação estava sendo roubada, e eles estavam vivendo o pior momento de suas vidas. E ali estava aquele homem por nome Gideão. E a Bíblia diz que o anjo aparece, e aí o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E sabe o que acontece? Olha o texto para nós vermos, só para mim não fugir e não perder exatamente o que declara a palavra do Senhor. Coloca na tela para nós, Abacuque capítulo 6, e versículo de número 13. Juízes capítulo 6, versículo 13. Olha como é a declaração de um ingrato. Porque muito embora nós conhecemos Gideão como sendo o libertador de Israel, mas no momento em que o anjo aparece a ele, não era a gratidão que estava. Versículo 13. Quando o anjo aparece a Gideão e diz a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha a declaração. Mas Gideão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas? Nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha a declaração de um homem que acaba de receber uma visita do próprio Deus, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos no momento de luta e o Senhor está trazendo uma palavra de refrigério ao nosso coração, mas ao invés de louvar a Deus, nós estamos reclamando, porque o grato produz louvor, mas o ingrato produz murmuração. E a murmuração impede o agir e o mover de Deus a nosso favor. Então nesta noite, em nome de Jesus, escolha ser grato, porque na gratidão a bênção, na gratidão a promessa, na gratidão a vitória. Em nome de Jesus, louve ao Senhor em todo o tempo. Se fosse nos nossos dias, ao anjo ouvir aquela palavra de Gideão, depois o anjo encorajá-lo com uma promessa dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele dá essa declaração triste, reclamando de Deus: mas o Senhor nos deixou na mão. Em outras palavras, o anjo viraria e diria para ele: que é isso, varão? Depois de tudo que eu te falei, depois de eu dizer que o Senhor é contigo, agora você vem reclamar e dizendo tantas coisas. Irmãos,
Se a sua situação não está tão boa e Deus te deu uma promessa, esquece o problema, porque a solução já chegou. Gideão devia entender o seguinte: o momento do luto acabou, o tempo de chorar acabou, porque a provisão de Deus acaba de chegar. O Senhor vai virar a situação, vai mudar a página, vai mudar a história, e eu vou viver em vitória daqui para frente. Mas como Gideão era ingrato, ele resolveu reclamar. Mas irmãos, o que me encanta nesse texto é que no versículo 15, o anjo ainda vai falar mais com ele. Vai tu nessa força. Irmãos, isso é só a graça que faz. Porque se a gente chega para alguém e essa pessoa nos trata dessa forma, a gente vira as costas e vai embora. Mas Deus, que é misericordioso, entende as nossas fraquezas e limitações, e Ele sempre estende a mão para nos dar uma segunda chance, porque a sua graça não se explica. É por isso que o grato sempre louva e sempre agradece e sempre adora, porque ele reconhece quem é Deus. Gideão estava reclamando por causa da sua situação, mas ele precisava lembrar que ele estava tendo provisão de Deus diariamente. Ele estava malhando o trigo no lagar, mas ele estava alimentando. Enquanto a cidade era saqueada, ele estava sendo protegido. Enquanto todos estavam sofrendo, ele recebia de Deus provisão diária. E eu quero te dizer nesta noite, ainda que as coisas não acontecem na maneira e no tempo em que você espera, você precisa entender que as mãos de Deus é sobre a sua vida. Não aconteceu ainda, mas Ele está te guardando. Não é como você quer, mas a graça do Senhor é sobre a sua vida. E no tempo de Deus, aquilo que deseja o teu coração há de acontecer. Aleluia. Shema surimias tekomanai. Aonde estão aqueles que adoram o Senhor, independente das circunstâncias? Porque o Senhor está aqui nesta noite, procurando os adoradores, procurando aqueles que são gratos. Eu não sei por qual caminho você quer terminar o 2023, muito menos por qual caminho você quer trilhar no 2024, mas eu te convido nesta noite a caminhar pela estrada da gratidão. Sabe por quê? Pela estrada da gratidão a bênção de Deus também caminha, e é questão de tempo para vocês se encontrarem, e quando a bênção chegar, você vai louvar a Deus e dizer: valeu a pena confiar, valeu a pena louvar quando não havia esperança. Eu não sei como foi o seu ano, eu não sei como tem sido o seu ano, mas eu quero te dizer algo nesta noite: só existe um caminho, só existe uma verdade, e essa verdade e esse caminho é Jesus Cristo. E Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: confia em mim, espera em mim, porque no momento certo eu hei de te dar vitória. Não há problema que Jesus não resolva. Ah, pastor, como você tem certeza disso? Dá uma olhada para o seu lado, dá uma olhada para o lado. Tantas pessoas com tantos problemas, mas estão aqui vencendo os seus problemas e dando declaração de que esse Deus é fiel e é poderoso para ajudar aquele que clama a Ele. Se é impossível para ti, eu quero te dar uma boa notícia: não é impossível para Ele. O seu problema para Ele e nada é a mesma coisa. E eu quero te encorajar a fazer como o centurião fez de Cafarnaum. Senhor, basta apenas uma palavra. No caso dele, ele queria a cura do servo. Eu não sei qual é o seu problema, mas para o seu problema a solução é a mesma. Então basta uma palavra, e quem sabe você vai mover a mão de Deus nesta noite ao seu favor. Basta uma palavra. Eu não sei como você quer reagir diante dele, mas ele está aguardando de você uma adoração sincera, uma adoração pessoal, aonde quem olha pode até não valorizar, mas o que importa é que ele está vendo, ele está recebendo, ele está avaliando.
Louvai ao Senhor. E esse louvar ao Senhor aqui, meus queridos, não é cantar afinado. Porque, como diz um pastor certa vez, até as corujas louvam ao Senhor e olha que elas não têm entoação. É muito lindo ver o sabiá cantar, mas a coruja ninguém quer ouvir, a coruja dá medo. Mas ela louva ao Senhor do jeito dela. Então, irmãos, ninguém tem desculpa, todos nós podemos louvar ao Senhor. Então, em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar no seu coração, para que o resto de 2023 seja totalmente diferente do que foi até agora, e que o de 2024 seja um ano de vitória, um ano de graça, um ano de unção, um ano de comunhão com Deus, porque é assim que Deus quer que seja. Vamos nos aproximar dele e vamos ser conhecidos de Deus, e que as pessoas que estejam em nossa volta olhem para nós e digam: verdadeiramente ele, ela são servos do Senhor Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E antes de passar o microfone, eu gostaria de saber: tem alguém aqui em nosso meio que deseja receber esse Jesus em sua vida? Tem alguém em nosso meio que está cansado de lutar sozinho, que já bateu em tantas portas, que já ouviu tantos nãos, que se decepcionou com pessoas, que frustrou projetos, mas que hoje foi confrontado por essa palavra, e que de alguma maneira essa palavra está ardendo no seu coração? Eu quero te convidar a dar um passo de fé, para que Deus possa mudar a história da sua vida, para que Cristo possa reescrever uma nova história, uma história de alegria, uma história de vitória, uma história de conquista. E quando eu falo de conquista, não se limita apenas a conquistas materiais, mas principalmente a conquistas espirituais que não perecem, porque estamos aqui apenas de passagem, já já nós estamos indo embora, mas o que importa é garantir a nossa entrada pelos portais celestiais. Tem alguém para Cristo nesta noite? Tem alguém cansado de andar sozinha? Tem uma pessoa? Onde está a segunda pessoa nesta noite? Que está cansado de andar sozinho, que olha para um lado e olha para o outro, e não vê solução, não vê socorro. Jesus está aqui de braços abertos para te receber. Ele não lança ninguém, Ele não faz acepção. Eu não sei qual é a história da sua vida, eu não sei por que caminhos você tem andado, mas se você chegou aqui nesta noite, é porque Jesus tem planos para a sua vida. Ele tem uma história linda para a sua vida. Está a segunda pessoa aqui. Aonde está a terceira pessoa? É noite de salvação. Oh, oh, aleluia. É momento de batalha espiritual. Então vamos clamar ao Senhor, porque o Espírito Santo está convencendo pessoas esta noite. Aleluia. Onde está a terceira pessoa? Se for preciso, nós vamos ficar a noite inteira aqui convidando, mas você não pode voltar para casa do mesmo jeito que você saiu. O Senhor quer mudar a sua história. Você já deu oportunidade para tanta gente entrar na sua vida. Você já acreditou em tanta gente e se frustrou. Eu quero te convidar nesta noite a confiar em Jesus, porque Ele nunca decepcionou ninguém. A Bíblia diz que Ele morreu pendurado no madeiro, se entregou, negou a tudo que tinha e possuía por amor a sua. O seu sangue derramou-se até tornar em água, porque Ele amou. Porque Ele amou, porque a Bíblia diz que como um cordeiro mudo Ele não abriu a sua boca, não lançou maldição sobre a humanidade, mas Ele pôde declarar: Pai, está tudo consumado, ao Senhor entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que após Ele fazer isso,
O véu se rasgou de alto a baixo. O que separava o homem de Deus já não separa mais. A barreira que existia já não existe mais. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui falando desse Jesus maravilhoso que amou as nossas vidas e nós entregamos as nossas vidas a Ele. Aonde está você? Aonde está você nesta noite? Jesus te espera. Jesus te chama. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, porque a chave da sua vitória está nas mãos dele. Pastor Rogério.